Oi, gente, tudo bem? Espero que estejam todos bens. Difícil, imagino que é difícil estar tudo bem mesmo, a pandemia e tal, mas do fundo do coração espero que esteja tudo certo com vocês. Eu sou o Daniel Belei, popularmente aí conhecido como Belei, chamado pelo menos, né? Que é o sobrenome. E eu vou ser o professor de vocês na disciplina de Física A, tá bom? Pelo menos no primeiro semestre. Já adianto para vocês que vocês podem me chamar no WhatsApp, importante isso, no WhatsApp ou no e-mail, para tirar qualquer tipo de dúvida, para fazer críticas, para trocar uma ideia. É triste não poder conhecer vocês agora, sabe? Mas, enfim, são os meios que dá, né? Eu vou só mostrar para vocês aqui. O meu e-mail, acho que está apresentando, vamos ver. Bom, imagino que sim, né? Imagino que está tudo certo. Acho que vocês conseguem ver meu chat aqui. O meu celular para o Zip Zop é esse, 401 6276. O meu e-mail, vocês podem usar esse aqui, ler@br. Entre em contato comigo em qualquer questão de dúvida, em querer conversar. Eu faço física, então eu adoro conversar sobre física e afins, e filosofia também. Podem contar comigo, pode vir trocar ideia. Talvez eu não seja a pessoa mais rápida para responder, mas pode me chamar, tá bom? Então, né? Um aviso antes para essa aula, ela vai ser mais calma, não vai ter conta, não vai ter nada, vai ser mais eu querendo expor algumas ideias para você e a gente trabalhar isso, né? Eu não tenho, não é presencial e, enfim, né? Era uma aula que idealmente seria muito legal trocar ideias sobre essas coisas todas que eu vou trabalhar. Mas assim, vou fazer algumas perguntas, às vezes provocativas e tal. E eu recomendo vocês pausarem os vídeos às vezes, ou pelo menos pensar nessas perguntas antes do andamento, para vocês trabalharem isso também na cabeça de vocês, é importante, tá? Qual que é a ideia dessa aula de hoje, né? Eu falei que eu vou ministrar com vocês aí a disciplina de Física A, e, e a primeira pergunta é isso, né? O que é física? O que é isso que a gente chama de física? Essa disciplina aí, né? Ok, né? A gente vê aí no ensino médio e tal, essa coisa, estuda bloquinhos e sei lá o que, né? Essas coisas meio chatas, às vezes, pelo menos para alguns. Mas é importante trabalhar o que é física, né? Para além dessas coisinhas, esses bloquinhos, essas continhas, né? Porque é uma disciplina muito importante para todo mundo. E assim, eu vou começar falando de onde vem esse termo física, né? Faz todo sentido. E não só o termo, mas de onde nasce, de onde o processo histórico que vem para surgir essa disciplina que a gente chama de física. A física, esse termo, o termo em si vem do grego, da palavra physis, que é do grego natureza. Ou seja, physis é natureza. Jesus falava, quando ia falar de natureza, physis. e, e já é um negócio forte, né, importante, porque assim, se você fosse colocar uns 15 físicos numa sala e falar, ó, vocês só saem daí se vocês derem uma resposta sobre natureza, uma resposta decente sobre o que é natureza. Cara, esses 15 físicos ia, sabe, aquele meme de tacando cadeira um no outro, assim.
Ninguém tem uma certa definição precisa, né, comum realmente, do que é a natureza. É difícil, mas ao mesmo tempo tá aí o termo, né? E vocês veem esse termo, eu imagino, também nessa palavra metafísica, certo? Do grego também, que é a junção de meta, que é através de, por meio de, pelo meio, né? E physis, que é natureza. Ou seja, metafísica é algo como a natureza da natureza, sabe? É a natureza pela natureza. Estudar através, dentro da natureza. E os gregos, pelo menos na nossa cultura ocidental aí, né, de estudar a filosofia e a história só do Ocidente, né? Eles foram os primeiros a quererem, a pelo menos chamarem alguns estudos da natureza, né? Tentar conhecer a natureza de um meio próprio. Que vem a palavra filosofia da natureza. Perceba, veio como essa filosofia, veio como querer conhecer a natureza, né? Tem alguns gregos aí muito importantes, por exemplo, Demócrito, que ele foi o primeiro a, na Grécia ali, né? Não foi o primeiro, tá? Foi um dos primeiros, pelo menos que a gente estuda, a querer estudar essa natureza e chamar que a natureza, essa realidade nossa, ela é feita de átomos. Átomos é uma palavra do grego, inclusive, para indivisível. A, não, e tomos é partes, se não me engano. Né? Então é o sem partes, você não consegue dividir isso. E que tudo é formado por esses átomos. Esses átomos, eles são ali de elementos, né, para Demócrito, como terra, ar, fogo, água e o éter, que também já é algo que vem da cultura chinesa, inclusive, né? E Aristóteles é um outro grande nome aí também nesse estudo da natureza, né? A gente vai falar, provavelmente, um pouco em próximas aulas, que ele tem um olhar para essa natureza diferente e que vai desencadear fortemente esse estudo da natureza que posteriormente vem se chamar física. E tem os outros nomes grandes aí dessa filosofia natural, né, essa filosofia da natureza. Um deles é Galileu, por exemplo, bem reconhecido aí, né? Outro é o Newton. O Newton, que no seu livro, inclusive, que basicamente funda a física, como a gente chama de física, né, tem uma separação gigantesca ali entre o que era estudo da natureza antes de Newton e depois de Newton, e a gente vai ver isso muito forte, o porquê. O seu livro ele se chama Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ainda não é física, e nem chama de ciência. Né? Percorre um pouco e tal, e começa a migrar essa filosofia natural para algo que é ciência natural. E parte dessa ciência natural chamamos hoje de física. Então repara que a física ela tem alguma coisa assim de estudo da natureza, né? Estudar a natureza, seja o que isso signifique. E mais do que isso, ela tem um termo forte, né? Natureza, como se a física fosse a própria natureza, né? E eu faço outra pergunta para vocês, assim. Já que a física é esse estudo da natureza, como se fosse, quer dizer então que a química é física? Ou que a biologia, né? O estudo dos animais, seres vivos, né, e tal, também é física? E pior, a antropologia, que é a ciência, né, o estudo da natureza do ser humano, da cultura, enfim, é física? Ou as ciências sociais, que é o estudo da natureza das sociedades, por exemplo, é física também? Eu vou apresentar aqui
mostrar para vocês, espero que dê certo a apresentação aqui, desse portal. Ele é um site do MEC, ó, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do Ministério da Educação, né? E aqui eles vão falar sobre física. E repara aqui, ó. Física, do grego antigo physis, né? Physis, natureza, é a ciência que estuda a natureza e os fenômenos e seus aspectos mais gerais. Analisa suas relações e propriedades, além de descrever e explicar a maior parte de suas consequências. Busca a compreensão científica dos comportamentos naturais e gerais do mundo em nosso entorno, desde as partículas elementares, ok, até o universo como um todo, né? Simples. Com o amparo do método científico, como se existisse só um método científico, enfim, né? Detalhes, da lógica e tendo a matemática como linguagem natural, essa ciência descreve a natureza através de modelos científicos. Detalhe aqui, ó, é considerada a ciência fundamental, sinônimo de ciência natural. As ciências naturais, como química e biologia, têm raízes na física. Então, gente, vocês percebem aqui que tem um forte pedantismo nesse dizer sobre o que é a física, né? Tem algum tipo de... Eita, cadê meu papelzinho? Tem um pedantismo de falar que a física é a mãe das ciências, né? É a ciência fundamental, é o que fundamenta todas as outras ciências, pelo menos as ciências naturais. E o que é ciência, né? O que é ciência? É uma boa pergunta aqui também. O que vocês pensam que é ciência, né? E para além, dizer que é uma ciência fundamental, que fundamenta todas as outras ciências, né? Difícil. E tem aí um pedantismo perverso nessa fala. Muito perverso. E que traz mazelas complicadíssimas de se pensar a física e de se pensar o mundo por si, ao pensar que a física é isso, é uma ciência fundamental. E, além disso, que as outras áreas do conhecimento e das ciências, são como se fosse a grande física com os seus bracinhos, né? Tem um braço aqui que é biologia, tem um braço aqui que é química. Por que não? Tem um braço aqui que é antropologia, tem um braço aqui que é ciências sociais, né? Como se a física fosse a grande ciência da natureza e todas as outras ciências derivassem da física. Como se o estudo dos seres humanos, o estudo dos seres vivos, né, fosse simplesmente leis fundamentais ali do universo, né, e que a gente, pessoa, na nossa sociedade, se organizando, fosse simplesmente coisinhas da física, né. De algum jeito, você pega a física e explica isso. Enquanto claramente não é assim. Não é assim. A biologia, a química, não são braços da física. Simplesmente não são braços da física. Você não consegue explicar, pelo menos estudar sequer, seres vivos, seleção natural, o processo de evoluções, etc., através da física. Você não consegue estudar fenômenos químicos só da física. E muito menos, você não consegue, é assim, inviável você querer falar que a antropologia ou as ciências sociais vem da física. É uma atitude burra, primeira coisa, e perversa também. Você querer falar que tudo é física, sabe? De fato, a física tá ali, né? Mas pode ajudar, em certos pontos, nos estudos, bem como esses outros estudos podem ajudar na física. Desculpa aí, gente. E por que isso é perverso, né? Um pedantismo perverso, igual eu falei.
Tem dois motivos fortes aqui, assim, que eu quero trabalhar com vocês. O primeiro é o seguinte: a ciência, incluindo a física, não é a realidade, tá? A ciência, aquilo que a ciência diz para vocês, né, não é a realidade em si, tá? As leis da física não são as leis do universo. O universo é algo, é essa realidade, é isso daí que tá. As leis da física são o quê? São atitudes humanas de buscar compreender melhor, de buscar chegar mais perto de conhecer esse universo, né? E de suas leis. Se existem leis no universo, mas mais próximo de compreender ali. E é sobre isso a ciência, é sobre proximidade, melhor, sobre precisão. A ciência trabalha com modelos teóricos. É isso daí que eu falei. Modelos teóricos, né? É sobre esses sistemas de pensamento humano para buscar conhecer de uma forma um pouco mais profunda o mundo que a gente vive e o universo, né? Então, não é que esses modelos eles são o universo em si, ou que são sequer verdade, né? Como uma verdade absoluta. São aproximados. Aproximadamente, o universo trabalha desse jeito. Tanto é assim que, por exemplo, né, eu acho que vocês já ouviram pelo menos falar de leves, assim, né? Em mecânica quântica, relatividade geral, né? Essas leis da física novas, diferentes, né, modernas, no século XX, eles conseguem estudar coisas do universo de um modo mais preciso do que, por exemplo, as leis da mecânica de Newton, que vocês vão ver comigo, inclusive, né? Eu imagino. Ou seja, você não, simplesmente não consegue explicar átomo pela física newtoniana, por Newton, que a gente vai ver. Não consegue explicar buraco negro, né? Não consegue explicar direito o movimento de Mercúrio em torno do Sol, por exemplo. Tem problemas. E esses problemas são, né? Bem como essas novas teorias da física têm problemas também. Então, a ciência é sobre modelos e o quão aproximados esses modelos são para os nossos testes, para como a gente vê o mundo, para como o mundo se mostra para a gente. Tá? E outro ponto crucial é justamente essa força do nome, física. Né? O nome é própria natureza. Né? Física vem do grego natureza. Então, meio que está subentendido em toda a história do pensamento da física que aquilo ali é a própria natureza. Né? E isso traz mazelas complicadas assim, né, para a nossa sociedade, para a gente, para como se pensar nós mesmos. Né? Então é forte que a gente começa, né, tem gente, inclusive do próprio Ministério da Educação, que fala que a ciência é fundamental, que a física, que a biologia e a química são braços da física. Não é assim. Você não consegue estudar, igual eu falei, biologia e química da física. E pior ainda quando você pensa em antropologia, em ciências sociais. Isso faz um olhar reducionista sobre a própria natureza no ser humano, sobre, né, os organismos vivos, por exemplo, sobre a política, né? Faz um olhar que é destruidor em certo ponto. Isso gera um olhar destruidor, né? Como se, de certo modo, por exemplo, dá para explicar a minha relação com vocês, alunos, pela física, sei lá. Não, não dá mesmo. Não dá mesmo, tá? Então, assim, eu deixo aqui dito, deixo aqui dizido, eu ia falar, mas eu deixo aqui dito isso, assim, essas disciplinas do conhecimento, elas são simplesmente disciplinas, elas são categorias, elas são pequenos blocos de buscar
compreender, buscar conhecer o mundo que a gente vive, né, as sociedades, etc. Que dentro desses blocos, eles têm certos estudos comuns, né? Tem objetos de estudo parecidos. Por exemplo, na biologia tem os seres vivos, né? Tem planta, tem animal, sei lá o quê, né? Na antropologia tem o homem dentro da sociedade, né? A pessoa, o ser humano dentro da sociedade ali e tal, da sua sociedadezinha. Sociologia tem a sociedade como objeto de estudo, física tem alguns objetos de estudos aí também. E também tem um certo caráter de como estudar esses objetos de estudo. Por exemplo, vou falar aqui. Sei lá, eu pego esse lápis, certo? Lápisinho aqui e tal. Faber-Castell não está me pagando para fazer essa propaganda. Mas como que eu estudo esse lápis? Tem vários jeitos de eu estudar esse lápis de algum jeito, certo? Buscar conhecer um pouquinho mais desse lápis, certo? Por exemplo, qual que é a empresa que fez esse lápis? Que eu já falei, Faber-Castell, que não está me pagando aí. O que essa empresa quis fazer com esse lápis? O que ela queria desse lápis? Quanto que ela ganhou em cima de fazer esse lápis e vender esse lápis, né? Também posso pensar, de que madeira, de que árvore veio esse lápis, né? Por exemplo, de onde mineraram o grafite, sei lá, como fizeram esse grafite. Não conheço muito disso. A química pode pensar coisas assim, né? Ou qual a significação desse lápis para o ser humano, sabe? A gente conseguir escrever, isso é forte, né? Esse traço de humanidade. O que eu posso fazer com esse lápis, sabe? Eu posso pintar, posso desenhar, posso fazer um texto, posso fazer um poema, né? Repara, essas formas de conhecer o lápis, a física não se preocupa. Então, o que a física se preocupa na hora de conhecer esse lápis? Bom, a física olha para isso daqui, a física do ensino médio, né, e até uma física assim de ensino superior, ela tem certas diretrizes sobre algum objeto de estudo. Por exemplo, eu pego esse lápis e eu falo, foda-se, desculpa a palavra aí, mas eu falo, ok, não quero saber de nada disso aí não, eu quero saber outras coisas. Quero saber, por exemplo, que esse lápis está aqui e quando eu solto ele, ele cai, né? Soltei, pum. Ou seja, eu preciso saber o que é esse aqui, né? Esse aqui, esse espaço, essa posição dele. O que é isso? E mais do que isso, tem alguma coisa que é o tempo aí que está andando, e que se eu solto, esse lápis começa a se mover, conforme o tempo passa, a se mover nesse espaço que eu disse, né? Nessa posição, a cair. Isso a gente vai ver em Física A, comigo, na parte de cinemática. O que é posição, o que é tempo, mais ou menos, né? São coisas difíceis de se definir também. E como que a posição de um objeto muda conforme o tempo passa, né? Que é isso que a gente chama de velocidade, de aceleração, como que a gente consegue estudar esse movimento dos corpos, né? A posição dos corpos, a trajetória desse lápis, mas mais do que isso, de muita coisa. Também o que é um movimento natural do corpo, sabe? Tipo, era pra esse corpo, esse lapisinho ficar parado, mas quando eu solto ele cai. Ou seja, alguma coisa aí que força esse lápis a não estar no seu movimento natural, que a gente vai chamar de inércia, que isso daí que força ele sair do seu movimento natural é justamente isso que a gente chama de força. A gente vai ver em dinâmica. O que muda o movimento das coisas, né? O movimento natural, o movimento que estava ali. E várias consequências dessas leis de Newton, já colocando aqui, como energia, impulso, né? Várias coisas. Também eu posso olhar para esse lápis e falar, inclusive, estou olhando para esse lápis. Olha que coisa louca, né? O que é isso de olhar? Ou seja, o que é isso da visão? Ótica, né? Da parte de ótica. O que são essas cores do lápis, né? Prateado e tal. E como que eu vejo um lápis, por exemplo, embaixo da água, né?
o que acontece ali. Ou quando eu vejo um lápis atrás do meu óculos, por que eu uso óculos? Para ver o lápis. O que ele faz aí, né? A gente vai ver isso em ótica com a luz, né? Esse fenômeno aí ondulatório e como que ele se comporta. A gente vai ver ondas também. O que a luz, o som, ondas no mar têm em comum? Além da palavra ondas. Mas justamente da palavra ondas, né? O que ela tem, o que essas coisas todas têm em comum? Certo? E a gente vai pensar também, putz, o que acontece se eu esquentar esse lápis? Coloco ele no fogo ali, e aí eu pego ele e tá quente. O que é isso quente? O que é frio? Né? Ou seja, o que é temperatura? Certo? E aí por que eu deixo esse lápis aqui quente, aí eu volto amanhã ele tá numa temperatura normal, né? Ele tá frio, sei lá, tá na temperatura normal, ambiente que a gente fala, né? Ou seja, o que é calor, né? Como que essa temperatura muda, né? E passa por outro e sei lá o quê. Isso vocês vão ver em termodinâmica, também um negócio forte, um pilar forte da física, inclusive do ensino médio, e, e várias coisas de fenômenos que saem dessa termodinâmica, tipo máquinas, né? Máquinas térmicas, pá, maquininha lá, é, enfim. E também a física olha para esse lápis e fala, ô, mano, da hora essas coisas e tal, mas como que mantém a matéria aqui, sabe? O que deixa ela aqui? Para além de tipo, esse lápis é feito disso, dessa substância, mas ok, mas o que deixa a matéria existindo desse jeito, sabe? Ou seja, vê ali os átomos, o que são essas coisas e tal, mas também vê essa dinâmica entre cargas, por exemplo. Né? Carga negativa, positiva, os opostos se atraem, né, tal, e os iguais se repelem. Vocês vão ver isso na parte de elétrica, forças entre cargas, né? Interações entre cargas em movimento, quando existe movimento nas cargas, que aí vem o magnetismo. Como que isso acontece, né? Que loucura. Vocês vão ver como que essas cargas em movimento são extremamente importantes e fortes, né? Em circuitos elétricos, que lá a gente vai ver como que tem a possibilidade, por exemplo, de até tendo essa aula, né? Conseguir dar essa aula à distância, infelizmente à distância, para vocês, né? No sentido de o que é isso daí, né? Essa corrente elétrica, o que é essas luzes aí que a gente tanto fala, Itaipu, blá, blá, blá. Ou seja, essa técnica sobre o nosso conhecimento de elétrica e magnetismo, né? Enfim, esses são um, um mapa, um panorama rápido sobre a disciplina de física do ensino médio e que vai cair no vestibular e nos processos seletivos de vocês. Né? Então, assim, eu disse tudo isso, veja, eu não estou aqui descendo a lenha da física, bem pelo contrário. Falei tudo isso para vocês se aproximarem de verdade da física, de um modo mais próximo do que é física. E verem a física como ela é, que é uma ciência, uma atitude humana de reconhecer-se, né, como ser humano burro, ignorante, que não conhece nada, que não sabe nada, mas que reconhece isso e que fala, ok, mas eu quero conhecer um pouquinho mais. Eu quero, de algum modo, conhecer melhor essas coisas aí. Esse lápis, né? Por exemplo. Mas conhecer melhor o universo que a gente está, conhecer melhor o mundo, conhecer melhor sistema solar, que porra é essa, né? E essa atitude malandra, essa atitude científica de buscar conhecer mais. Mesmo sabendo que no final do dia
a gente só sabe que nada sabe, né? Então eu peço para vocês assim que entrem nessa matéria de física com um olhar diferente, sabe? Com um olhar de não com que a física é aquela coisinha ruim, chatinha, sabe? Ah, fazer continha, mimimi. Existe só o que é certo, e se você errou, você errou. Não é assim. Eu quero que vocês compreendam a física, sabe? Para além de acertar continha. É importante também? É importante também. É o objetivo, né, de muitos para passar no vestibular? Com certeza, vou estar aqui para dar essa força. Mas eu realmente espero de vocês que trabalhem junto comigo essa ideia de física científica, humana, essa atitude de buscar compreender as coisas de um jeito melhor. Então, encerramos hoje. Tocou o telefone, inclusive. E até a próxima, gente. Um abraço e um beijo. Eita, não, olha, não sei nem parar de gravar esse trem aqui. Interromper.